Estou feliz com o Senhor nosso Deus. Tive uma noite de descanso maravilhosa. Deus me abençoou grandemente. Quantos estão felizes nesta manhã? Eu me sinto honrado. Para mim é um grande privilégio estar convosco para aqui nesses dias e nesta manhã dar a minha parcela de cooperação na causa do Mestre, nesta obra. Eu tenho certeza que para mim é um privilégio, que não é por falta de quem prega e ensina, porque aqui em cima tem um batalhão de companheiros, com certeza capacitados, com experiência, usados por Deus. E, no entanto, se Deus me deu essa oportunidade, eu me sinto um privilegiado estar convosco aqui. Louvado seja Deus para todos sempre. E eu tenho certeza que nesta manhã Deus tem uma palavra preciosa para a minha vida e para a tua vida. Quantos está aqui crendo no Deus que faz o que é difícil, que faz o impossível? Então abre a sua Bíblia, Gênesis 18, versículo 14, né? É o tema dessa festividade. Gênesis 18, versículo 14. Glorificado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando pastor. Vou pular Toninho, né? Mas é Antônio, né? Isso. Louvado seja Deus, toda esta igreja, o ministério. Que Deus cada vez mais os multiplique. Posso tomar a palavra do comandante Joabe. Que Deus acrescente esse povo aos teus olhos 100 vezes mais do que agora é. Amém? Aleluia. Também deixo aqui a saudação para a igreja da minha esposa e 4 filhos que tenho. Minha esposa chama-se Ivanilda, minha filha mais velha Eliane, depois vem o Elienai, vem a Edilane e o Eliezer Júnior. Uma bênção, são 2 casal que Deus tem me dado. Graças a Deus por isso. Quando a irmã Ruth falava aqui do Juninho dela, eu disse: Juninho é uma benção. O meu Juninho, um colega meu, fez uma reunião que eu disse: para você é diácono. Ele achou ruim na hora, disse: eu quero ser pastor que nem meu pai. Então, esses Juninho é uma benção. Louvado seja Deus para todos sempre. Gênesis 18 e 14 diz assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Vou repetir a sua parte, que está o tema ali, né? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Vamos dizer aquele tema já que está lá? Vamos lá? Jovem, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Vamos repetir? Jovem, haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Amém. Amados, para que nós chegamos a esta conclusão que ao Senhor não há, para o Senhor não há coisa difícil, é preciso termos o quê? Termos o quê? Então eu vou falar um pouquinho sobre fé nessa manhã. Amém? Quando Sara viu Abraão conversando com os 3 homens, que 2 eram os anjos do Senhor e o outro representava o próprio Deus, e no entanto, quando Sara ouviu esta palavra da parte de Deus a Abraão, Sara, que estava por trás deles na tenda, riu. Eu creio que uma duvidazinha entrou no coração de Sara naquela hora. Abraão nunca duvidou de Deus, mas eu creio que Sara naquela hora olhou assim para ela e disse: eu já velha, na situação em que estou, meu esposo também. Ela sorriu e disse: é até engraçado esse negócio, né? Mas, no entanto, Deus a corrigiu e disse: tu riste aí, Sara. Não riste, porque vai cumprir a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós possamos atingir o que é impossível a nós, eu ia discorrer nesta manhã e dizer sobre coisas impossíveis ao homem, mas possíveis a Deus. Mas, no entanto, Deus me levou a falar um pouco sobre fé,
que nos traz mais uma estrutura para a nossa vida espiritual. Pois nos dias em que nós estamos atravessando, existem muitos movimentos que aos poucos está corroendo a fé dos cristãos e nos levando a uma vida, a uma crença que não esteja conforme ou enquadrada com as doutrinas da palavra de Deus. Quando lemos esta pergunta, haverá alguma coisa ou coisa alguma impossível a Deus, ao Senhor? A resposta é não. Tudo para Deus, Deus pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Agora, no entanto, hoje tem as pessoas que estão querendo mandar em Deus por causa disso. Se tudo é possível ao Senhor, eu sou dele, então ele tem que fazer o que eu quero. Está errado. Deus nos abençoa na condição de servo dele que somos. Correto? Deus nos abençoa na condição de servo que somos. Agora hoje tem o determinismo, né? Determinar. Aí às vezes determinamos e Deus não faz nada que nós determinamos, porque Deus faz como Ele quer. Não há coisa impossível para Ele, não há coisa difícil para o Senhor. Mas para que Ele realize em nossa vida, vai depender que nós compreendemos na sua santa e gloriosa palavra. Uma das realidades que muitos pregadores e pastores que pastoreiam a igreja estão tentando esconder do povo, esconder atrás de uma máscara hipócrita, de uma fantasia, e coloca aqui a síndrome do semideus na frente do povo, é que como se nós obreiros fossem pessoas que não falhassem, fôssemos pessoas perfeitas, fôssemos pessoas que não temos falha alguma. Está errado. Está errado. Nós somos pessoas às vezes falhos, imperfeitos, mas Deus, pela sua misericórdia, debaixo do sangue de Jesus, nos aperfeiçoou. Ele nos vê perfeito debaixo do sangue de Jesus, e através da fé que temos dele, na condição de servo, quando pedimos a ele em nome de Jesus, ele faz um milagre em nossa vida e através de nossa vida. Louvado seja Deus. Algumas pessoas estão centralizando a fé do povo em si, irmãos, e quando esse sujeito cair, os que estão com a fé nele vai cair também. Nesta manhã eu te convido a colocar a tua fé totalmente no Jesus Cristo ressurreto. Ele não vai falhar nunca, e ele não vai cair, por isso tu não serás decepcionado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Amados, aqui eu quero falar sobre 3 estágios da fé. 3 estágios da fé. Nós sabemos que tem a fé, que todos nós temos ela. Quando você abre a Bíblia, em Romanos, no capítulo 1, versículo 19, versículo 20 e 21, você vai encontrar até o 22, que Paulo esclarece que todo ser humano tem a fé, chamada fé natural, que é impossível, diante do que nós vemos e que nós temos dentro de nós, negar a existência de Deus. Mas Paulo discorre dizendo da seguinte forma, que a pessoa nesta fé, ele pode crer acertadamente ou erradamente. Nesse tipo de fé, ele pode crer certo ou errado. Ele pode crer e de uma forma correta ou de uma forma incorreta. E no entanto, é o que Paulo diz com respeito ao povo, que mesmo tendo consciência da existência de Deus, da sua soberania, do seu poder, do seu grande, como ele todo poderoso, mas no entanto eles buscaram a sua própria glória e recusaram dar a ele a glória devida, então creram diferente e por isso caíram, receberam o salário conforme a sua transgressão, conforme o seu erro, receberam em si a consequência dos seus pecados e das suas práticas. Algumas pessoas perguntam, pastor, mas eu conheço pessoas, até mesmo que não são crentes, e às vezes clamam a Deus, e Deus lhe responde, Deus cura, Deus já tem feito coisas tremendas na vida de pessoas que não são crentes como nós. É porque Deus fez, é porque ele, com esta fé natural que tem nele, ele creu que Deus era capaz de fazer, e o Deus das coisas difíceis veio e realizou na sua vida, porque ele é um Deus bondoso e um Deus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao discorrer sobre isso,
Sabe o que o pessoal hoje estão atrás? É atrás de milagres, é atrás de movimento. E isso deve acontecer no nosso meio. Se isso parar de acontecer, está errado. Deve acontecer em nosso meio. Isso deve acontecer, continuar acontecendo. Principalmente a Assembleia de Deus. Em muitos lugares a Assembleia de Deus não é mais a Assembleia de Deus. Eu já ouvi pastor que até já me chamou a pregar no campo dele, que disse que não gosta de pregador que fala em língua estranha, em cima do púlpito, na hora da mensagem. Eu disse, arruma outro pregador, porque eu não prego lá não. De jeito nenhum, que se Deus querer me usar, é conforme ele, eu estou na mão dele. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos assembleanos, e nós cremos que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e prepara o homem e leva para o céu. Esta é a nossa mensagem. Louvado seja Deus. Nós cremos no Deus que tem todo o poder e que tudo pode. Agora, no entanto, observe, as pessoas hoje, às vezes estão atrás de grandes movimentos, de coisas que acontecem, mas ele mesmo não tem uma vida transformada pela palavra de Deus. Na fé, ele é um fracassado. Na realidade, às vezes ele apresenta ser uma coisa, mas está sendo outra coisa, muito ao contrário, porque dentro dele, às vezes ele só está levado à emoção pela fé natural, e não recebeu em sua vida a fé da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que é uma das coisas impossível o homem por si próprio conseguir alcançar a salvação, e nós só alcançamos a salvação pela fé bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos entrar olhando para o outro estágio da fé, e nesse eu quero deter bastante, para nós ler bastante a Bíblia quanto a este assunto, que é uma fé chamada fé comum, que opera em nós a fé da salvação. Você pode conferir, abrir a Bíblia e conferir em Tito, capítulo 1, versículo 4, quando Paulo fala para Tito, dizendo, meu irmão, segundo a fé comum. Esta fé é a fé que opera a salvação em nós. Então uma pessoa com a fé natural todos têm. É por isso que às vezes algumas pessoas dizem assim, todo mundo tem fé, mas vamos saber dividi-la, porque todos têm fé, fé natural, mas a fé da salvação não é de todos. Quando você abre a Bíblia, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 2, diz assim, para que Deus nos livra dos homens injustos, malfeitores, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. É esta fé que tem na minha vida e que tem na sua vida, pela qual nós temos certeza que somos salvos. Quantos já recebeu esta fé? Quantos já recebeu esta fé? Aleluia. Esta fé nos dá certeza que somos salvos. Uma pessoa só com a fé natural olha para mim e para você, e quando você fala, eu sou salvo em Jesus, isso é impossível. Como pode a pessoa daquela dizer que é salvo? Isso é coisa difícil demais. É difícil para o homem, mas para Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. E é por esta fé que temos certeza que somos salvos. Louvado seja o nome de Jesus para todo o sempre. Aí você pode perguntar para mim, pastor, de que forma eu consigo ter esta fé ou colocá-la em prática em minha vida? Está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé da salvação só pode operar na vida de uma pessoa se ele ouvir a palavra de Deus. Agora a fé natural não, a pessoa já nasce com ela. Quando as pessoas, mesmo a Igreja Católica Romana, quando foi fazer seus movimentos de missões e algumas ilhas pelo lado da Índia, eles ficaram surpresos quando chegaram, e ao chegar naquelas ilhas já havia grandes templos construídos em consagração a divindades pagãs. Eles ficaram surpresos, como esses que não conhecem nada de Bíblia já têm esta fé em adorar ídolos pagãos como eles adoravam, e o que foi canonizado para dentro da Igreja Católica. E no entanto, aquele povo já tinha assim, já invocava um Deus da forma que eles entendiam. Uma pessoa com a fé natural, ele é levado a invocar um animal, ele é levado a invocar uma árvore, um rochedo, e assim por diante, olhar para o sol, para a lua, ou para as estrelas, e assim invocar. Mas uma pessoa que tem a fé, chamada fé comum, que Paulo escreve a Tito, esta pessoa, a sua fé não está centralizada num grande pregador renomado, num avivalista do século. A sua fé não está centralizada nesta pessoa, não está centralizada num presidente ou num grande cantor. A sua fé está centralizada, está única e exclusivamente naquele que derramou seu sangue no Calvário e que foi para o túmulo, mas que de lá saiu ressurreto para a glória de Deus Pai e para a nossa eterna salvação. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então a pessoa só pode
pode adquirir esta fé? Quanto mais ele ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa nunca ouvir a palavra de Deus, ele nunca tem essa fé. Concordam? Amém? Se nunca ouvir a palavra de Deus, nunca tem essa fé. Nunca vai ter. Mas no processo que ouve-a, que a recebe, aí o Espírito Santo começa a produzir ela em nós. Aleluia. Algumas pessoas perguntam, pastor, mas por que eu já vi em trabalhos, isso eu pregando, já vi isso acontecer várias vezes, está pregando, quando fala, onde está a primeira alma para Jesus? A pessoa levanta a mão, já vim falando língua estranha, aceitar Jesus. Mas por que isso, pastor? É porque a fé da salvação, quando ele estava ouvindo a mensagem, já estava centralizada na vida dele. Ele só fez a confirmação para a igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Já tinha nascido dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele já estava com ela em sua vida. Amados, e no entanto, esta fé é a mesma que Judas disse, que é a fé da salvação, que está em Judas. Versículo 3, vamos ver o que disse Judas. Versículo 3 de Judas diz da seguinte forma: louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Judas, versículo 3 diz assim: assegureu toda que daí está a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, já tinha nascido dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele já estava com ela em sua vida. Amados, e no entanto, esta fé é a mesma que Judas disse, que é a fé da salvação, que está em Judas. Versículo 3, vamos ver o que disse Judas. Versículo 3 de Judas diz da seguinte forma: louvado seja o nome do Senhor, todo tempo. Judas, todo dia, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, já tinha nascido dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele já estava com ela em sua vida. Amados, e no entanto, esta fé é a mesma que Judas disse, que é a fé da salvação, que está em Judas. Versículo 3, vamos ver o que disse Judas. Versículo 3 de Judas diz da seguinte forma: louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Louvado seja Deus. Aleluia, já tinha nascido dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ele já estava com ela em sua vida. Amados, e no entanto, esta fé é a mesma que Judas disse, que é a fé da salvação, que está em Judas. Versículo 3, vamos ver o que disse Judas. Versículo 3 de Judas diz da seguinte forma: louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, todo tempo. Versículo 3, Jesus e a não que hoje eles estão por isso nós temos o que tem aqui vai lá o que diz o que foi que ele disse de forma na minha fazer estar mas vou como faz o bem acaba fazendo mal que se faz qualquer por vezes você e não vá apenas só porque batia a disso que ele roubou da sua, ele roubar a fé, tirar de nós, mas que estejamos debaixo do sangue de Jesus Cristo. Lembrando sempre o que dizia Martim Lutero: nós não podemos impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça. Ele pode passar e voar, fazer até, mas dele pousar e fazer o ninho, nós podemos impedir. Quantas vezes o diabo vem com proposta e com certas coisas que vem ferir a nossa fé, que temos a salvação em Jesus Cristo e querer nos impedir. Mas nós estamos travados na batalha, e se crermos no Deus que faz o que é difícil para nós, nós venceremos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para todos sempre. Mas vamos do versículo 20 de Judas. Versículo 20 diz da seguinte forma assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Agora aqui, Judas já começa a colocar, ó, a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Santíssima fé, é a mesma fé que Paulo falou a Tito, é a mesma que ele falou no versículo 3. Agora aqui ele está dando um processo, que através desta fé, nós vamos nos santificando a Deus, nós vamos nos consagrando a nossa vida ao Senhor, vamos tendo uma vida
em um estágio de vivermos em íntima comunhão, sem barreiras entre nós e Deus, sem dificuldade para penetrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe isso aqui, porque às vezes, hoje, nós estamos em muitos trabalhos, acontecem muitos milagres, eu tenho visto e não sou contra. Não sou contra. A princípio do meu ministério isso aconteceu comigo. Às terça-feiras na igreja eu pouco ensinava. Sabe o que acontecia? Muitas terça-feiras eu só fazia a introdução da mensagem, depois eu levava para o povo. E virava um fogaréu terrível. E ninguém podia falar mais nada. Na igreja que eu dirigi, isso aconteceu muitas vezes. Eu dirigi a igreja há 9 anos. E aconteceu muitas vezes. Depois eu fui fazer uma consulta com Deus, se isso estava correto ou não. Deus me disse que estava correto em parte, mas em parte não, porque precisava estudado na lá. Eu moço pensava, quando nós entrávamos em auge com instituto, eu passava, segurei, eu falei, não, negócio filho, você fica depois do meu rio dando reais, falando estranho, caju, mas pela uma hora e nós a Deus, comecei a Deus, eu pintou, esfrencidade espiritual, tirar na pega de faz para glória o Senhor, se foi respeito, de certo, na oração, o Senhor, fala os estinhos, puxando o teu só que eu não consigo, é o sono, tem tantas vezes, só uma coisa, isso mais melhor, uma sacada, uma conquista, aquilo que falando, muitas vezes, com jovens adultos, sabendo você percebe uma brincadeira, fica, mas vai me ajudar a ser que você está dando, nunca vê a vida cristã. Você aí no ar, ele que você ouve ele, tem na com a cristã, segundo esse próximo dele, tem que sua salva, que tipo de fé, senarismo, hipocrisia, guardião, se nós chamamos de fogo, que cada dia guardião, a hora colocando, chame a pessoa, fala do jardim, soltou aqui, fé do valor ensina. Deus e mil do Ioque. Chegava o Chito na de Jesus, que era o vaso verbiçavam. Chegava o Briano, o cobrador pobre, que era federado rubro na era, Jesus salva. Mas onde fosse dizer, na São Gió, pede Jesus aí, nós. Eles não salvam para não. E muitos hipócritas. É gato semana, uma canção, o moço, tenho que nascer com o semerão, que a ser deve nós. Aí, isso é gozo, é importante. Mas o maior é ter a redação para de nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. 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 Quanto que a fé da salvação nele está como a fé santíssima. Só quem tem certeza, levante a mão sim, dê glória ao nome do Senhor. Quando nós abrimos a Bíblia em Gálatas 5, versículo 22, nós vamos encontrar dizendo sobre o fruto do Espírito. O que está escrito lá? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9 virtudes do fruto do Espírito, 9 qualidades do fruto do Espírito. Se você já com a tradução atualizada em suas mãos, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade e é fidelidade. A palavra que está fé está escrito fidelidade. E no original isso quer dizer fidelidade. A palavra fé que diz aí quer dizer fidelidade. E o que é esta fé, irmão? É a fé que nós damos exemplo do nosso viver. Observe, existe uma diferença muito grande entre uma pessoa ser usado por Deus para realizar muitas maravilhas e uma pessoa salva. Por quê? Você pela fé, você pode estruturá-la a ponto que você chega a possuir e alcançar o impossível de Deus e milagres acontecerem. Não acontece? Se a pessoa com fé em nome de Jesus, faz me lembrar do testemunho de determinado pastor, diz que ainda não crente, mas na época a família dele tudo pembeiro, a mãe dele, pai dele, que eram pais de santos, e no entanto quando ele viu falar que o nome de Jesus tinha poder, a mãe dele endemoniada um dia levanta contra ele, aí ele lembrou que o pastor falou, ele só levantou a mão contra a mãe dele e disse, em nome de Jesus te apreendo, ela puf, caiu. Diz ele que não sabia nem o que era ser crente, só viu o pregador falar que o nome de Jesus tinha poder sobre o diabo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Mas agora, sabe como eu descubro que uma pessoa, ou que eu mesmo, estou realmente vivendo esta fé da salvação? É o meu dia a dia, é a minha vida, é o meu relacionamento durante o meu dia a dia com as pessoas, com a vida, meu comportamento é que vai dizer se realmente eu tenho esta fé da salvação em minha vida. Porque o povo está vivendo de fantasia,
de hipocrisia, volto a dizer. Apresenta uma coisa, canta bonito, prega bonito, ensina bonito. Às vezes, faz parte no conjunto de jovem, faz parte do ciclo de oração, faz parte na igreja em muitas atividades. Mas quando você vai ver o relatório da vida dele, dá nojo, dá vergonha. Será que essa pessoa tem a fé da salvação na vida dele? Aqui está dizendo sobre uma obra do Espírito Santo em nossa vida, que nos capacita a ter uma vida de fidelidade. Meus amados, muitos pais não podem pregar mais na frente dos filhos. Muitas mães não podem mais ministrar para Deus na frente dos filhos. Não podem. Não podem, sabe por quê? Porque aqui na igreja esse papai, essa mamãe apresenta uma coisa, mas lá em casa é outra muito diferente. Lá em casa outra coisa muito diferente. Escute aqui, prezado. Eu sou zeloso pelos bons costumes. Você quer ver eu ficar irado numa ira santa? É chegar numa igreja que já abriu porta para tudo quanto é coisa. Inclusive Deus me deu o ministério para pregar para esse povo. Deus já falou comigo. E de vez em quando eu tenho que chegar num lugar assim e falar as verdades. Às vezes o pastor presente no lugar não fica muito contente com a gente. Já uma pessoa disse que não aceita no púlpito da igreja dele mais não. Esse problema. Eu vou pregar em outro lugar, mas que eu tenho que pregar o que Deus manda, eu tenho. Só que por outro lado, tem muitas pessoas debaixo de uma capa de santidade também. O que adianta você ter o cabelo aqui na curva, mas a sua língua está entre os dedão do pé? Adianta isso, irmãos? Adianta? Tem que ter aqui 10. Mas encurtar a língua também, senão o tesourão já vai passar, ó. Aleluia! Amados, é lindo, importante para nós mantermos o padrão ético doutrinário da nossa igreja, aqui e lá onde estamos. Eu já observei em alguns lugares, as moças da igreja têm a roupa de vir no culto, mas aí de ir para o colégio na aula à noite é outra. Com essa eu não posso falar não, senão o pastor, ó, a minha rocha. Que crente é esse? É cheio de fantasia, irmão. Ele não tem salvação coisa nenhuma. É um a mais no meio do povo de Deus, fazendo um número, mas nome no livro da vida não tem. Meu Deus. Oh, Jesus amado. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Não estou dizendo com isso, é que temos que ser perfeitos, não senhores. Eu estou dizendo que nós devemos assumir a posição que somos. O que Paulo diz? Pela graça de Deus eu sou o quê? Eu sou o quê? E nada mais. Agora debaixo de uma pele de cordeiro ou de carneiro, que seja de cordeiro, está um lobão terrível. Escute isso aqui. Uma certa senhorita foi trabalhar de secretária. E o patrão dela, um certo dia, disse assim: hoje à noite tu vai sair comigo. Ela disse: eu não saio com você. Vamos sair para ficarmos juntos. Ela disse: eu não tenho esse negócio de ficar comigo. A palavra ficar, você pega no dicionário Aurélio, quer dizer estar juntos, trocando carícias amorosas, sem compromisso. Significa isso. Aí sabe o que aconteceu? Aquela secretária disse: eu sou crente em Jesus. Mas todas as minhas secretárias já fizeram, por que você não?
Ela disse, porque eu sou crente, e se foi todas, vai ter uma que não, porque eu me considero admitida a partir de hoje, não quero mais ser sua secretária, mas eu vou zelar da minha fé. Isso é ter fé da salvação. Você vai perder o emprego, pouco importa. Eu vou puxar o teu tapete, pouco importa. Eu sei quem tem crido, meu Deus é o Deus do difícil. Na hora que eu não puder fazer, Deus vai fazer por mim, mas vou zelar da minha fé que eu tenho na pessoa dele. Aleluia. Eu descobri que as nossas crianças têm uma observação tremenda. E aí eu fui ler alguma coisa sobre crianças. E a área da psicologia, eu peguei alguns livros que ensinam sobre isso. Fui ler. E aí eu descobri que a criança dos 0 aos 5 anos é onde ela aprende tudo. O que você ensinou para ela aí, para ela mudar, só milagre, se for uma coisa má. Só milagre. Não tem aquele ensino assim que a criança está começando a aprender a falar, aí ela xinga a mãe. Aí o papai diz, xinga de novo, minha filha, que bonito, dá risada. Não tem isso? São os pais irresponsáveis que não sabem criar filho. Essa criança cresce e o pai pode matar ele no cacete depois de grande, porque ele não para de xingar os pais. Aprendeu quando criança, que não sai dele mais nunca. Não sai. Só Jesus para mudar. Graças a Deus que ele é o Deus do difícil, do impossível. Não tem esse negócio de a criança, um tapinha na cara do pai acha bonito isso aí? Quando crescer vai bater no pai. Ele aprendeu a bater quando pequeno, ele acostumou com isso. Vai bater. Só se Jesus fizer um milagre para não bater, vai apanhar mesmo. Ele aprendeu de pequeno, é o que ele aprendeu a fazer isso. É o que está na vida dele. Eu descobri por uma curiosidade. Eu estava em um trabalho junto com um pastor, que hoje é pastor presidente lá no estado de Rondônia, em Nova Califórnia, pastor Benedito, que foi o mesmo que me indicou a ser separado ao presbitério, na época que ele supervisionava o setor em que eu trabalhava com ele. E ele ensinou na igreja que eu dirigia, que os irmãos não eram para ficar sem camisa. Ele ensinou, não fique sem camisa. Tá bom. Nós estávamos cavando um poço na minha casa. Meu irmão estava me ajudando, e meu irmão estava lá embaixo. Quando meu irmão saiu do poço, ele saiu sem camisa, ele não aguentava lá dentro ficar de camisa, ele saiu sem camisa, todo cheio de barro. E quando ele saiu, sentou na porta, na alpendre da porta, assim, quando ele sentou, a minha filhinha, não tinha nem 3 anos direito, ela não sabia falar o nome do pastor, ela falava Dito Guedes, só que ela falava bem difícil. Chegou pro meu irmão e disse assim, tio, o Dito Guedes disse na igreja ontem que não pode ficar sem camisa. Ela não tinha 3 anos completo ainda, eu fiquei incrível com aquilo, eu falei, meu Deus. Agora sabe o que é isso, irmãos? Os nossos filhos estão sendo criados na nossa casa. Está olhando o nosso exemplo de fé quanto à nossa salvação. Os nossos jovens estão olhando para nós como pastores. E eu pergunto aos amados, qual é o legado que estamos deixando a essa nova geração que está se levantando? Qual é o exemplo? O exemplo de hipocrisia, de fantasia, dizer o que não é, ou a realidade? Oh, meu Deus. Oh, Jesus amado. Deve ter muitos ensinando. Fui pregar num trabalho, e Deus me abriu a porta da palavra como nunca. Preguei que nem gente grande. Aí quando cheguei assim, um irmão me abraçou e disse, pastor, eu gostei demais, mas é difícil pregar desse jeito, pastor. Eu disse, não, filho, é fácil. Ele falou, ué, é fácil? Eu falei, é. Ele falou, pastor, eu estou admirado. Todos os pregadores falam que é difícil pregar. Eu disse, não é fácil. Você ora, humildemente pede, Deus te dá mensagem, te dá coisa tremenda na Bíblia. E você solta. Agora o difícil é você viver aquilo que você está pregando. Sabe o que é difícil? É eu estar hoje ministrando para os irmãos aqui, daqui 10 anos encontrar-se a mesma pessoa, firme em Jesus Cristo. Só com a fé em Cristo Jesus, que faz o impossível em nossas vidas, para perseverarmos firme, louvado seja o nome do Senhor.
Tem 4 crianças na minha casa que estão crescendo. Eu começo a observar. Eles estão olhando para mim. Quantas vezes estou em trabalho vendo eu pregar, minha esposa está lá ouvindo eu pregar, ensinar. São inteligentes. Aí eu procuro qual é o exemplo de fé que eu estou dando para os meus filhos. Será que mais tarde eles poderão dizer assim: graças a Deus, se sou salvo hoje, é porque esta fé veio à minha pessoa através dos meus pais que me ensinaram o princípio bíblico. Não responda para mim, querido, responda para o Espírito Santo. Os que estão em sua volta poderão dizer isso mais tarde? Se alguém procurar alguma coisa ao teu respeito por aí, o que você vai poder dizer a este alguém? Essa pessoa vai responder de você. O que vai responder da sua pessoa? Cristo, quando reuniu o povo, disse assim: o que é que os homens aí fora perguntam de mim? Um dia estava cheio de judeu, fariseu, acusador de cá e de lá, e falou: escuta, quem de vocês me convence do pecado? Quem? Ei, exemplo de fé, modelo de vida. Será que nós estamos podendo dizer como Gideão? Mas fica olhando para mim, o jeito que eu fizer, vocês fazem também. E Deus vai dar vitória em nossa mão, vai dar o impossível. Será que nós podemos dizer isso, companheiros? Será que podemos escrever para alguém que nos conhece, como Paulo, sede meu imitador, como eu de Cristo? Não precisa mais, você imitando Cristo, como eu estou imitando, você vai estar no reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por outro lado, alguns lugares não tem mais Bíblia para o povo, é cantarola. Costuma dizer hino, não sei para onde. Quando é hino bíblico, estrutura, né? Palavra de Deus, através do hino, nos edifica. Conheço pessoa que foi salva só por louvor. Aleluia. Quantos ouviram o hino e aceitar Jesus como Salvador? Isso é coisa gostosa, importante. Você e muitas pessoas que dizem ser salva, você não sabe diferenciá-lo do mundo. Não tem diferença. Aí ele diz assim: pastor, Deus não tem nada a ver com o meu exterior. Deus tem a ver com o meu interior. Deus quer o coração. Quem gosta de coração sou eu. Um coração de boi, bem temperado, nas brasas. É bom, não é, pastores? É bom. Agora Deus quer coração, mas quer alma e quer... é tudo. Como que eu vou provar para os irmãos que eu realmente sou salvo em Jesus Cristo? Para o mundo, não é simplesmente, às vezes com aparência, mas é numa convivência. Alguns dizem assim: você quer saber quem é o fulano? Come um saco de sal junto com ele. Não precisa comer um saco de sal, 1 quilo que você comer já não... Não é isso? Mas a pessoa diz: não tem nada a ver com isso. Cara, claro que tem a ver com o exterior. Quando o exterior resplandece algo de Deus, é porque o interior está cheio de Deus. Quando o exterior resplandece coisas do mundo, quando a irmãzinha da igreja quer imitar a atriz de novela, o ator de novela, quer imitar o artista, é porque o coração dele está cheio dessas misérias. Agora, quando a irmãzinha quer imitar a Ruth, a Débora, a Esther, a Priscila, pregadora do evangelho, cooperadora com Paulo, sabe o que acontece? É porque dentro dela está cheio da palavra de Deus, ela tem a fé. Algumas pessoas dizem aí: por que você se traja dessa forma? Porque o pastor da minha igreja diz, ele é duro. Porque você hoje está só debaixo de uma ordem de pastor. Quando alguém perguntar para você, falar assim: porque a palavra de Deus me disse que tem que ser assim. Eu tenho um estilo de vida e esse recebi pela palavra de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tem muitas pessoas que estão na igreja só de uma forma só para agradar o pai ou a mãe ou o pastor. Tem pessoas aqui que você pode observar, pastor Zé Antônio. Se o senhor abrir mão de alguma coisa aqui, eles vão meter a boca, entre aspas. Mas quando vê o negócio desmoronizar para um canto, ficar desmoronando, ele depois é o primeiro a concordar com tudo.
Sabe por quê? Porque não tem fé, vive de fantasia. Eu quero te dizer que uma pessoa que não faz diferença com o mundo, ele, infelizmente, ele está na igreja, sendo hipócrita e não dá o exemplo de fé. Eu conheço pessoas que é realmente crente, pelo seu padrão de vida, pelo seu palavreado, pela sua forma de vestir e pelo tratar dos seus negócios. Aí eu sei que ele está estruturado na fé em Cristo Jesus. Pastor Dário tem um costume de dizer, e eu gostei desse, diz que hoje tem um cinto moderno no meio dos crentes. Vai dar um pouco aqui agora, pastor. Aí tem aquela blusa assim, a blusa é infantil, mas é a mulher adulta que está usando hoje. Mostra, fica a barriga toda de fora. Só dá... Aí quando vê um obreiro, ele puxa aqui, ó. Mas daí, mostra os seios. Fica todo sem jeito. Tem hora que o negócio é cá embaixo, cá no tornozelo. Aí quando é cá em cima, é aqui também. Vem a saia de meio metro e 2 mãos. Porque senta e coloca 2 mãos na frente. É dessa forma. E tem igreja por aí que tem que aceitar. Ninguém pode fazer isso, que é filho de papai. Que é filho do seu fulano. Deixa esse seu fulano com filho e tudo pra lá e mete Bíblia nele. Se quiser ouvir, eles vão pro inferno. Mas fala a palavra de Deus. Vai cair a contribuição, vai não. Vocês querem saber? Essa igreja cresceu, foi com pessoas de pouca condição financeira. Foi que estruturou esse ministério que estamos hoje. Não preocupe, muitas pessoas têm muita coisa, mas é ladrão, não entrega dízimo. E é esses uma vez que quer dominar a igreja. Aí você chega na igreja já, as pessoas estão vivendo de qualquer maneira. Por outro lado, homens estão vivendo de qualquer forma. Às vezes é uma fantasia, quer que o pastor exige das irmãs, mas ele mesmo não tem exemplo de fé dentro de casa. Se você pode desfilar para a rua aí sem camisa, sua esposa pode desfilar sem blusa. Não tem diferença. Para Deus não. O que eu estou dizendo com isso aqui nesta manhã, sabe o que é? É que tem lugares hoje que chegamos. O negócio parece estar se invertendo. Você vê pessoa que procura mostrar na sua aparência tanta coisa e o seu interior é sepulcro cariado, que nem o fariseu. Ele está decorado por fora, mas por dentro é cheio de ossos secos. É caveira, é miséria. Mas por outro lado, agora a pessoa bagunçou tudo. A praga do gafanhoto entrou. Traçou cabelo, traçou veste, deixou sujeira para todo lado, fez a pior miséria. E está dizendo que é salvo, que vai morar no céu. Eu não sei em qual, porque o do meu Jesus vai pessoa santa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Para mim, dá um passo à frente. No estudo, eu só faço uma pergunta, não responda para mim. Fique entre você e Deus. Com o seu exemplo de fé, o seu dia a dia, você pode ganhar os que estão em sua volta? Uma senhora lagoana me cercou e disse: Eliezer, eu conheço tu. Eu disse: sim, dona Maria. Ela disse: e eu posso estar com o problema que tiver, eu converso com tu, eu me alegro. E eu sei que a tua vida não é fácil, eu conheço. O que é isso? Eu disse: é Jesus na minha vida, dona Maria. É Jesus. Aí Deus me usou para entrar naquela família. Eu ganhei o genro dela, que foi policial em São Paulo, bandido terrível, perigoso, fugiu de São Paulo para não morrer, e tão alcoólatra que perdia a mercadoria que comprava na estrada, quando ia embora para casa. Primeira vez que pregamos para ele, aceitou Jesus, foi liberto na hora do cigarro e da bebida alcoólica. Nunca mais fumou e nem bebeu bebida alcoólica, ficou liberto. Um homem, uma bênção, cooperador, começou a ajudar na igreja, hoje está no estado do Paraná. A esposa desse homem aceitou Jesus. E a dona Maria, por fim, observando a nossa vida, um dia ela também entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Se Deus desse a oportunidade a Gunnar Vingre e Daniel Berg a vir à terra hoje e dar uma olhada o que muitos estão ensinando e estão vivendo, e dizendo que são filhos deles na fé, eles ficariam decepcionados. Decepcionados. Só que Deus não vai dar essa liberdade a eles não, que eles estão num gozo tremendo, graças a Deus.
E se eu e você seguir o modelo da sã doutrina, nós em breve veremos Ele no céu de glória. Amém? Então ter fé em Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Deus faz maravilha? Faz. É gostoso falar língua estranha? É. É gostoso ser usado em profecia? É. Mas o mais gostoso é ser salvo. Por quê, pastor? Então o senhor quer dizer que falar língua estranha não quer dizer ser salvo? Não, senhores. Porque os católicos estão falando por aí também uma língua e realmente tão estranha. Uma coisa diferente, né? Temos que falar assim, estou sentindo uma coisa diferente aqui. Coisa diferente para mim é do diabo, porque de Deus já não é diferente mais. Filho dele, filho do papai. Diferente é do diabo, irmão. Agora de Deus é do nosso ambiente, amém? Quantos têm intimidade de dizer isso? As coisas de Deus para mim não é diferente. É o que eu estou aprendendo todo dia. Aleluia. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Porque Jesus falou em Mateus 7:21, naquele dia muitos dirão a mim, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Mateus 7:21, 22. Não expulsamos demônio? No teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí ele vai dizer assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós praticais a iniquidade. Entenderam? Não vai atrás de certos movimentos por aí. Fique arraigado na santa e bendita, gloriosa palavra de Deus. Fica arraizado nela, firmado nela. Firme, Jesus, porque é impossível você... Muitas pessoas chegam em estágio de vida porque Deus abençoa ele. E, irmão, é coisa gostosa Deus abençoar nós. Deus dá o que nós quer. Mas isso é perigoso. Eu vou falar aqui daqui a pouco, entrar um pouco nessa área. Porque o que diz Jeremias 17:5? Maldito o homem que confia. Confia na força do seu braço. Confia em si próprio. Se eu e você está de pé, é porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Quem pode com sinceridade olhar para o irmão que está do lado dele e dizer isso? Estamos de pé, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Quem pode dizer isso? Para o seu companheiro do seu lado, olha para ele e diga isso aí, para ele não esquecer disso. Estamos de pé, porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Aleluia! 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 Glória a Jesus! Em 1 Coríntios 12, versículo 9, ali tem a lista dos dons espirituais. Ali diz sobre os dons classificando são dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito. Depois vem dons de poder, que é dom da fé, operação de milagre e dons de curar. Depois vem dom de elocução, que é o dom da profecia, variedade da língua e interpretação da língua, e conforme é dons de inspiração. Isso é a classificação dos dons. Aí eu já vi muitos crentes, eu vi obreiro dizer isso da pessoa que tem o dom de expulsar demônio. Já acharam esse dom na Bíblia? Já vi muitas pessoas, eu vi, no tempo da minha infância, eu vi pregar muito. Fulano tem dom de expulsar demônio. Eu não achei isso da Bíblia, dom de expulsar demônio, não achei ainda não. Eu achei que se nós tivermos fé em Jesus Cristo, o diabo não pode conosco. Porque Jesus nos reveste do seu poder. Que é uma das coisas, olha para cá, entenda isso aqui. Quando o diabo lutou com o arcanjo Miguel, irmão, escuta isso aqui, entende isso aqui, que isso aqui é tremendo. Quando o diabo lutou com o arcanjo Miguel, aquela luta, e o diabo perdeu, ele perdeu, não ficou muito achando ruim não. Também, um arcanjo, né? Quando ele perdeu para Jesus no mundo dessa tentação, ele também não ficou achando muito ruim não. Jesus é Deus. Se ele entrar numa batalha com o exército celestial agora, e ele perde, ele não fica tão decepcionado. Mas você quer ver o diabo ficar decepcionado quando ele perde para mim e para você. Ele sabe que nós não somos nada. Então eu perder para o pó de terra, para o cinza, eu perder para a cinza, isso é um absurdo. Mas Deus nos dá esta vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Todos que têm o dom da salvação, se ele confrontar com o diabo tem que ir embora. Foi em Vilhena, eu dei uma palavra na parte da tarde, agora no domingo passado. E após a palavra, me chamaram para orar para a pessoa passando mal. Eu peguei o óleo de unção, coloquei no bolso. Aí eu pensei, esse negócio é demônio, vamos lá. Isso não vai ser enfermo não. Quando cheguei lá, estava um caba lá. Um monte de crente na sala, com um piseiro de língua estranha, tremenda. E aquele negócio se sapateando, e o caba lá na área, sentado, tomando uma cerveja cais e conversando normal. Peguei, foi. É aquele homem ali que estava assim, agora ele melhorou. Eu falei, então vamos lá. Vocês, como é que é o seu nome? Seu José. O que é que o senhor sente? Tem hora que eu fico fora de si, eu não sei o que eu faço. É? O senhor quer que eu ore pelo senhor? Sim. Vamos ali na sala. Aí quando eu orei por ele, pus a mão na cabeça e comecei a orar, eu estremeceu tudo assim, eu falei, seu José, olha para mim. Seu José, hein? Acaba foi lá no forro da casa. Foi lá no forro da casa. Não, o demônio apoderou dele tremendamente. Sabe o que aconteceu? Eu tinha um bando de desviado perto, fiz tudo embora, coloquei dentro do quarto, o homem dentro do quarto, orei por ele. Foi uma batalha, irmão, o negócio foi fácil, não, ali era uma legião. Depois de 30 minutos ele ficou liberto, totalmente liberto, saiu liberto. E naquela tarde Jesus salvou uma alma ali, nós ganhamos uma alma para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma alma foi liberta. Aí eu voltei dizendo para o irmão que tinha me levado lá, o presbítero, ele aqui na de Seringueira, que tinha me levado na casa da pessoa, disse, está vendo? Porque o diabo tem raiva de nós. Ele perdeu a batalha e depois perdeu uma alma, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, então o diabo tem uma raiva tanta disso. Mas aqui, 1 Coríntios 12, 9, diz assim, ao outro é dado o dom da fé. Outro é dado a fé. Essa fé é uma fé que é um estágio que nós chegamos a penetrar, Luiz, nos mistérios de Deus, de forma que nós somos capacitados a ministrar a bênção e acontecer. Eu fui chamado para orar para o irmão, eu fui orar pelo irmão, e quando cheguei na casa dele, eu estava possuído de uma fé, uma pessoa estava receitando para ele um chá. Eu disse, eu já tenho um chá aqui, estou no chá da raiz de Jessé. Aí aquela pessoa saiu, ele olhou para mim e disse, pastor, pode orar para mim que Jesus vai me curar. Eu falei, esse cara está com fé. Ele dobrou o joelho, orei por ele, ministrei a bênção da vida dele, nada aconteceu. Nada. Aí naquela hora, eu me enchi, eu disse, Deus, é a segunda fé que eu estou tendo aqui agora, eu ministro a bênção sobre este homem agora. O problema dele era pedra nos rins, eu tinha que fazer uma cirurgia e não tinha condição financeira para fazer. E quando eu ministrei a bênção sobre ele, levantou e disse, estou curado. Cantamos 3 hinos, após 3 hinos ele foi lá fora da casa, urinou as pedras e tudo, só aquela canjiquinha, urinou tudo ali, e hoje está lá trabalhando de sol, isso foi em janeiro, ele está trabalhando de sol a sol, não sente mais nada, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então naquela hora aconteceu o dom da fé, junto com o dom da cura, louvado seja o nome do Senhor, que é impossível, assim como o dom da sabedoria, conhecimento e do Espírito trabalham tão unidos, são distintos, mas trabalham tão unidos, que às vezes é difícil dividi-los, assim também a fé, com o dom de milagre e dom de curar, são tão juntinhos, que é até difícil de hora para dividi-los, eles acontecem juntos, então é preciso. Agora o importante, não é ser uma pessoa que anda curando os outros, que muitos andaram curando tanta gente por aí, hoje estão desviados. Muitos que estão fazendo um piseiro por aí em cima de púlpito, no dia do julgamento vai chegar diante do Senhor, e você falando, não te conheço. Eu não te conheço. Vai ou não vai? A Bíblia está dizendo isso ou não está? E por que isso? Porque os dons vêm de fora, irmão, ele vem do alto completo e cai sobre nossas vidas. O dom na nossa vida, sabe o que é que nos confere? Poder, autoridade. Mas o fruto do Espírito, que é a fidelidade, nos dá qualidade de vida. E no céu vai entrar quem tem qualidade. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Oh, glória ao nome de Jesus! Oh, glória ao nome de Jesus! Aleluia! É por isso, irmãos, é por isso que estão chegando por aí, estão fazendo enfeite na igreja. Tem pastor, pregador chegando por aí colocando um anjo em cima da mesa de som, um anjo na caixa de som, anjo em cima de ventilador, anjo na cacunda de gente, tem anjo para todo lado por aí. Gente colocando. Para estimular o povo. Eu creio que os anjos são ministradores de Deus que trabalham ao nosso favor. Vocês creem? Eu creio. Mas a pessoa central da nossa atenção aqui chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Eu quero que milagres aconteçam, eu quero ver curas divinas, mas eu quero ver pessoas realmente salvas.
Os milagres não podem sair da nossa igreja, mas o gozo da salvação em primeiro lugar, meu irmão. Deus é o Deus que faz coisas difíceis, uma das mais difíceis para você alcançar. É um estágio de vida dizer: eu sou salvo e tenho convicção disso na minha vida. Cidadão me cercou e disse: Eliezer, você está pregando muito duro por aí, você não tem medo de morrer não? Eu sei que ele matava os outros mesmo. Eu disse: por quê? Quem vai matar eu e você? Ele olhou para mim, assustou e deu uma risadinha. Eu disse: por quê? Falando de corpo físico, isso dentro de nós temos uma tendência de viver. Então por isso, quando se fala de morte, nosso corpo não aceita. Não é isso? Porque a tendência nossa é viver. Nós nasceu para viver. E quando se fala de morte, nós não queremos aceitar isso dentro de nós. Mas eu disse: quanto morrer por ter medo de perecer, condenação eterna? Não. Porque eu tenho certeza que se eu morrer hoje, a minha salvação está garantida. Agora, às vezes as pessoas estão andando de dons da fé, até, observe, no princípio, no século XVIII, fim de século XVIII para século XIX, era ensinado na igreja dons do Espírito, ou fruto do Espírito, qualidade de vida. Era o que era mais ensinado, sempre nas igrejas. Mas sabe, quando estrondou o movimento pentecostal, aí os crentes eram ensinados só dons do Espírito, dons do Espírito, dons do Espírito. E é gostoso. Os nossos irmãos, eu estava lendo a biografia de Daniel Berg, de Gunnar Wingren. É lindo aquilo ali, aquela história. Eles dão testemunho de lugar que encheram tanto de poder. Um deles, acho que foi Gunnar Wingren, que viu as irmãs um dia rir tanto na igreja, que a pessoa que elas iam morrer. Ele ficou com medo delas morrer. De tanto poder receber, foi dando risada e chorando, perdeu as forças. A pessoa que ia morrer. Ele disse, viu aquela coisa incrível, ficou assustado com aquilo. Essas operações acompanhou os nossos pais também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nos nossos dias, realmente os dons espirituais não estão acontecendo no meio do povo, conforme a Bíblia diz. Muito pouco está acontecendo. E nem também fruto do Espírito. Muito pouco está acontecendo. Muito pouco está acontecendo, eu tenho que falar. É uma verdade. Por que muito pouco está acontecendo? Eu procuro para você qual é o número de desviados que temos hoje. Eu não conheço essa cidade. São um pouquinho desviados tem aqui, pastor? É bastante? Bastante. E quando você vai pregar para um desviado desse, sabe o que ele fala? Ele coloca o podre da irmãzinha lá do colégio todinha na sua cara. Coloca o podre do fulano lá nos maus negócios na sua cara. E coloca tudo. E muitos desses que estão aí com essa má imagem lá fora, quer dar uma de bonzão aqui dentro. A fé há de operar em nossa vida para as coisas impossíveis acontecer no nosso meio. Mas vamos ver que estamos recebendo cura divina, estamos recebendo os milagres em nosso meio, porque o dom da fé está operando poderosamente em nós. Mas só que tem uma coisa: a salvação está garantida em nós. Louvado seja Deus. Quando chegarmos diante de Cristo no tribunal, Ele vai dizer para nós desta forma assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Eu não sei quantos dias os irmãos oraram para fazer essa festividade. Não procurei me informar disso. A palavra de Deus é poderosa. Bíblia é coisa que eu leio todo dia. O nome de Jesus tem poder ou não tem? Você põe a sua fé nele. É o ministro daqui, acontece a cura. Aí pode falar, viu, irmão, é tremendo. Ele não é nada, tremendo é o Deus que ele serve. Tremendo é o Deus que ele serve. Entenda, querido, saiba valorizar a sua fé. Não dê a honra e a glória que é de Jesus a homem, dê a ele, unicamente a ele, exclusivamente a ele. Aleluia. Diga comigo assim, ó. Vamos lá. É importante ter o dom. Mas mais importante é ser salvo. Aleluia. Glória a Deus. Concordam comigo? Amém? Agora com isso não se acomode. Põe o joelho no chão. Se não é batizado com o Espírito Santo, faz: Jesus, eu quero receber batismo com o Espírito Santo, que é para os crentes. Se já é batizado, Jesus, eu quero ser usado em todos os dons espirituais. Pede para ele, pede sem miséria, que ele tem com abundância para dar. Aleluia. Agora tem uma coisa, irmão. Aí você vai pedindo e o negócio vai arrochar para o seu lado. Se você passar a prova, você recebe. Se não passar a prova, só fica no pedido. Aleluia. Oh, glória a Jesus.
Glória ao nome soberano de Jesus. Mais rapidinho. Eu vou dar um exemplo de fé quanto à salvação. E nessa fé aconteceu um milagre. Só que essa fé quanto à salvação está em 8 de Mateus, versículo 10. Aonde o centurião chegou e disse: mestre, eu quero que o senhor cura lá o meu, parece que é criado, ou é o filho, disse: cura lá para mim, senhor. Aí ele falou assim: eu vou lá e vou dar saúde. Eu vou assim: não, senhor, faça isso não. Não sou digno de receber o senhor debaixo do meu teto. Manda uma palavra e ele vai ficar são. Porque eu tenho muitos nas minhas ordens e eu mando esse vai, ele vai, manda, vem. Se eu fizer assim, tá bom. Aí versículo 10, Mateus 8, 10, 11, por aí, Jesus falou assim: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Ó. Aí Jesus prossegue: por isso virão muitos do Oriente e do Ocidente, e no reino dos céus assentar-se em uma mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Oh, glória a Deus! Oh, glória ao nome de Jesus! Com dizer desse moço, eu quero dar aqui o testemunho que eu li. Um relato. Diz que um certo equilibrista foi se exibir diante da multidão e teve um grande êxito. Tinha 2 prédios, 100 metros de distância um do outro. Aí ele pegou um cabo de aço e ligou num prédio ao outro. A multidão foi ver o equilibrista. Ele subiu no cabo de aço e foi. Lá vai ele. Lá vai. Atravessou pro outro lado. O povo bateu palma, assoviou, gritou. Ele falou: isso não é nada. Ele pegou um carrinho de mão, colocou 2 sacos de cimento dentro e voltou de onde ele tinha saído. Passou. Aí pronto, aí o povo ficou emocionado, aplaudiu. Aí ele desceu do prédio. Um certo dos espectadores que estava ali chegou e disse assim para ele: gostei de ver, agora eu acredito que o senhor passa mesmo no cabo de aço. Você acredita? Acredita mesmo? Então vamos subir lá em cima. Você entra no carrinho e eu vou passar no cabo de aço com você. Esse levar eu? Não, eu não. É isso. Tem pessoas que acreditam que Jesus faz, mas nós Jesus querer fazer com ele, ele não aceita. Na hora de Jesus fazer com ele, ele não aceita, irmão. Quantos quer que Jesus faz? E porque muitas vezes eu e você quer fazer no lugar dele. Se ele que faz o difícil, vamos fazer o fácil. E deixa o difícil com ele. Deixa o difícil com ele. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Faz-me lembrar na madrugada. Após eu ter um relato da minha esposa, do meu filho Elienay, quando ele estava com 3 meses de idade, tinha sofrido 3 malárias. E eu, condição financeira naquela base. Aí o tratamento dele foi R$900. E eu não tinha nada. Só Jesus mesmo. Mas quem tem Jesus tem tudo. Não tinha nada e tinha tudo ao mesmo momento. 4:30 da manhã, saí da minha casinha, era um ranchinho que eu morava, feito de lasca, tirado de facão assim. Vocês conhecem quem é do sítio aqui, sabe disso, né? Aquele facão de tiradinha. Tirar a lasca de 1 metro. As gretas assim, naquele ventinho de fim de maio, junho, irmão, misericórdia. Saí de lá, passei na casa da minha mãe, bati na porta dela e disse: mãe, estou indo orar. Era 2,5 km a igreja. Ela disse: eu vou contigo. Nós fomos de a pé, gastamos 30 minutos para chegar na igreja. 5 horas da manhã nós estávamos lá. Quando estávamos orando, eu escutei minha mãe orar assim, dizer: Jesus, o meu netinho precisa fazer aquele tratamento e nós não temos condição. E ele está precisando mesmo é de sangue novo, porque o que ele tem, diz o médico, que já não está valendo mais nada. Tem que fazer uma transfusão. E então, o Senhor pode fazer isso para mim. Se o Senhor, eu estou pedindo, se o Senhor fizer para mim hoje isso, eu vou dar um culto de ação de graça aqui na igreja para o Senhor. Eu não quero muita coisa do Senhor, dou uma gotinha do seu sangue para ele, tá bom. Voltamos da oração. Quando chegamos na oração, minha mãe foi direto olhar o meu filho no pescoço. Quando chegou lá, que olhou, aquele menino que era pálido, que só via barriga e cabeça, estava corado, com sangue nos lábios, do olho.
Está lá o Elianai, com 9 anos de idade, com saúde, estudando, correndo para lá e para cá, não fez o tratamento médico, porque o médico dos médicos curou o que era difícil para nós. Deus fez na vida dele, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Sempre que a tendência nossa... Sempre que a tendência nossa é queremos alcançar certos alvos, e não podemos alcançar porque a nossa fé é pequena. Vou falar um pouco sobre fé pequena aqui. Quando você abre a Bíblia, em Mateus 14, você vai encontrar do versículo 20 e poucos a seguir, a história de Pedro. Quando Pedro viu Jesus andando sobre o mar, versículo 27 ao versículo 31, aí você vê ali, Pedro viu Jesus andando sobre as ondas do mar, aí ele falou: mestre, é tu mesmo? Sim, sou eu. Então me deixe ir. Vem. O Pedro rapidinho sai do barco e começa. Mas de repente começou a soprar o vento forte, pastor. O vento forte. Aí o Pedro começou a afundar e disse: mestre, me acorde. Ele pegou ele pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Tem pessoa querendo andar sobre as ondas. Vem uma pessoa pregando: eu quero ser um pregador que nem ele. Deus, eu quero. Vê a pessoa dizer: eu quero aquilo. Não é pecado você querer imitar uma pessoa. Se fosse pecado, Paulo não tinha dito: seja meu imitador. Se Paulo estivesse aqui, hoje, eu queria estar bem juntinho com ele, uma temporada para me imitar ele. Aprender a orar igual ele orava, aprender a pregar igual ele pregava, eu queria. Os irmãos não queriam isso, não? Queriam? Amém? Não é errado. Deus tem pessoas, às vezes, a homilética até critica. Tá certo, o pregador tem a personalidade dele e eu tenho a minha. Às vezes a homilética critica um certo pregador pegar um pouco do estilo de outro pregador. Critica, a homilética critica isso. Só que tem uma coisa: é bem melhor imitar gente abençoado do que imitar um tribuloso. Hã? Concordam comigo? Seja meu imitador. Isso. Seguir meu exemplo de fé, maneira de viver. Oh, louvado seja Deus. Aí você pede, você fala: eu quero andar por cima. A hora que vinha a onda, eu quero passar por cima. Que nem Davi: com meu Deus eu salto muralha.